Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, professor Vinícius Opponi com vocês em mais um encontro de Direito Constitucional, mais um tema de aula importante para sua prova de concurso para carreiras jurídicas aqui na sua primeira maratona de carreiras jurídicas da Verbo. Meus caros, estamos aí desempenhando o estudo do Direito Constitucional com vocês. Eu convido vocês para assistir os nossos blocos anteriores de aulas, de temas. Falamos de CPI, falamos sobre norma constitucional. E agora, meus caros, eu quero avançar para mais um tema com vocês. Eu vou já me esconder aqui no cantinho e eu quero sempre deixar o convite para me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Telegram. E eu quero agora começar a trabalhar com vocês com a aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos lá! Eu disse para vocês no final do nosso encontro anterior, em que eu estabeleci algumas bases sobre o estudo da norma constitucional, que toda norma constitucional é revestida de uma eficácia mínima. E o que varia de norma constitucional para norma constitucional é o seu grau, a extensão dos seus efeitos, a extensão da sua eficácia, para ser mais preciso. E esse estudo quanto à extensão, à amplitude da eficácia de uma norma constitucional, a doutrina procede a diversas classificações. E a mais importante delas, no âmbito doutrinário, mas especialmente para fins de concurso público, que é o grande foco aqui das nossas aulas, é a classificação do professor José Afonso da Silva. Vejam, tem outras classificações? Tem inúmeras outras classificações, mas a maioria delas são classificações que criticam o professor José Afonso da Silva e vão tentar corrigir aí supostas imperfeições, incorreções da obra do professor José Afonso da Silva. E por isso que as bancas acabam voltando para a origem e cobram esse tema. Banca Sebrasp, Banca FGV, acabam sempre cobrando a classificação do José Afonso da Silva. Beleza? Vamos lá, ele tem um livro, pessoal, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, é uma monografia de 200 e pouquinhas páginas. Eu já li e reli essa obra várias vezes e a minha função aqui é te apresentar a essência do pensamento de José Afonso da Silva para você poder acertar a questão em prova. Vamos lá? O que a gente precisa saber dessa classificação para a sua prova de concurso público? Então, vejam, o professor José Afonso da Silva faz uma classificação das normas constitucionais de acordo com o seu grau de aplicabilidade. E de acordo com essa visão, nós temos três espécies de normas constitucionais. As normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. A gente vai fazer a caracterização de cada uma dessas três espécies, sempre trabalhando com alguns exemplos de normas da nossa Constituição de 88. Beleza? Vamos lá, vamos começar com as normas constitucionais de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já produzem ou já podem produzir todos os seus efeitos essenciais. Então, as normas de eficácia plena não dependem de nenhuma atuação complementar do Estado, em especial do legislador, para atingir, produzir os seus efeitos essenciais. Eu vou repetir. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou podem produzir todos os seus efeitos essenciais. E, portanto, são normas constitucionais, essas de eficácia plena, que não dependem de nenhuma atuação subsequente, complementar por parte do Estado, especialmente por parte do legislador, para a produção dos seus efeitos essenciais. Beleza? O professor José Afonso da Silva denomina esse tipo de norma de eficácia plena. E, ao explicar as normas de eficácia plena, ele trabalha com adjetivações à aplicabilidade da norma constitucional de eficácia plena. Então, professor, essa combinação de informações vocês têm que ter. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata, direta e integral.
Então, o nome da norma é de eficácia plena, a espécie de eficácia plena. E ele caracteriza a eficácia plena com esses 3 adjetivos à sua aplicabilidade. Aplicabilidade imediata, aplicabilidade direta e aplicabilidade integral. Você tem que saber essa combinação de informações. Aplicabilidade imediata, porque a norma de eficácia plena não depende de condição nenhuma para a produção dos seus efeitos essenciais. Aplicabilidade direta, porque a norma de eficácia plena não depende de uma lei ou de um ato normativo subsequente, complementar, para a produção dos seus efeitos essenciais. E aplicabilidade integral, porque a norma de eficácia plena não pode sofrer restrição. Por isso, norma constitucional de eficácia plena tem aplicabilidade imediata, não depende de condição nenhuma, direta, não depende de lei ou ato administrativo subsequente, e integral, não pode sofrer restrição. Melhor exemplo, no meu modo de ver, mais didático, de norma constitucional de eficácia plena, inclusive já à luz da interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal. Previsão do artigo 230, parágrafo 2º da Constituição. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Pergunta: para que o maior de 65 anos de idade tenha acesso à gratuidade em transporte coletivo urbano, precisa de uma lei federal, de uma lei estadual, de uma lei municipal? Precisa constar do contrato de concessão de transporte público? Não. A norma constitucional almeja a produção de um efeito, que a pessoa que tenha mais de 65 anos tenha acesso a esse serviço público de transporte coletivo urbano de maneira gratuita, desvinculado de qualquer espécie de contraprestação. E a norma constitucional de per si já consegue produzir esses efeitos. É uma norma constitucional de eficácia plena. Ponto. Dela, a norma constitucional já produz 100% dos seus efeitos na realidade, independentemente de qualquer condição, independentemente de qualquer lei ou ato administrativo subsequente, e de modo a não ser possível qualquer espécie de restrição. Tranquilo? O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de falar, de dar essa interpretação, de bater este carimbo, dar este rótulo para essa específica previsão constitucional. Primeira espécie. Por que eu fui enfático na primeira espécie, na norma constitucional de eficácia plena? Porque ela acaba sendo a referência de diferenciação em relação às outras 2 espécies. A gente explica a norma constitucional de eficácia contida comparando com a plena, a limitada comparando com a plena, tá bom? Então, no seu processo de estudo, entendam sem sombra de dúvidas a norma constitucional de eficácia plena, porque aí daí para frente vai ficar mais fácil entender as 2 outras espécies, tá bom? Se é a primeira vez que você tromba com esse conteúdo, pessoal, se você está começando a caminhada agora, esse tema é muito clássico, tá? Se você já está aí estudando há algum tempo, provavelmente você já viu esse conteúdo. Tome a nossa aula como uma revisão e um aprofundamento, a depender do nível que você estudou no momento anterior. Beleza? Vamos lá? Vamos para a segunda espécie, as normas constitucionais de eficácia contida. Bora lá. Para as normas constitucionais de eficácia contida, a Constituição já construiu a norma de modo que lhe é possível produzir todos os seus efeitos essenciais. Porém, a Constituição admite a restrição do seu conteúdo. Eu vou repetir. Para as normas constitucionais de eficácia contida, a Constituição já construiu a norma constitucional de modo a ser possível a produção de todos os seus efeitos essenciais. Todavia, a Constituição admite a restrição do seu conteúdo, da amplitude dos seus efeitos. Por isso que a norma constitucional de eficácia contida também é chamada de norma de eficácia redutível ou restringível. Sinônimos, né? Norma constitucional de eficácia contida igual redutível igual restringível. Na minha cabeça, quando eu comecei a estudar esse tema lá no primeiro ano da faculdade, me veio a seguinte associação. Onde eu lia norma constitucional de eficácia contida,
na minha cabeça grudou a expressão norma constitucional de eficácia passível de contenção. Onde eu lia contida, eu lia passível de contenção. Coisas que a gente faz para entender um conceito quando tromba com ele pela primeira vez. Passível de contenção, passível de ser restringida, de ter uma contenção, ter a fixação de um limite. E quem dá essa autorização é a própria Constituição. Beleza? Vamos lá agora para os caracteres, os predicados da norma constitucional de eficácia contida. Lembra de como José Afonso pensou aqui. Ele deu um título para a espécie da norma, para a espécie de norma, norma de eficácia contida, e aí ele vai e adjetiva a sua aplicabilidade. E como é que ele adjetivou a aplicabilidade da norma constitucional de eficácia contida? Diz ele que a norma tem aplicabilidade imediata, direta, porém pode não ser integral. Vejam que há uma semelhança com a norma constitucional de eficácia plena, porque a aplicabilidade é imediata e é direta, como a gente viu anteriormente. Porém, ela pode não ser integral. Por que ela pode não ser integral? Porque a própria Constituição admitiu a redução, a restrição, a contenção dos seus efeitos, da sua eficácia. Tranquilo? Exemplo presente em 11 de cada 10 livros que explicam essa matéria. Previsão do artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então vejam, em relação a esse direito fundamental, a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, enquanto não vier uma restrição, a norma incide com 100% dos seus efeitos. Porém, para alguns trabalhos, para alguns ofícios, para algumas profissões, a lei pode estabelecer algumas qualificações, exigir algumas qualificações profissionais. E aí o exercício dessa profissão vai estar restrito àqueles que preencham essas condições. Então vejam, a norma foi escrita, a norma constitucional foi escrita, é veiculada de maneira a produzir 100% dos seus efeitos. Porém, a Constituição admite a sua restrição. Por isso que a sua aplicabilidade pode não ser integral. Quer um exemplo dessa ideia na liberdade de profissão? Pegue, por exemplo, a atividade profissional de desenvolvimento de software. Fazer programa de computador, aplicativo de celular. Hoje em dia, nós não temos nenhuma regulamentação legal. Você não precisa ter curso superior, você não precisa estar inscrito num conselho profissional e pagar anuidade. Se você for hoje formado em direito, está estudando para concurso, cansou e quer aprender a fazer software para virar o próximo dono do Facebook, lá, esqueci o nome do rapaz, ou um Elon Musk da vida, aí, sei lá, você não precisa fazer faculdade, você não precisa se inscrever em conselho profissional, você pode desenvolver essa profissão plenamente, de maneira livre. Agora, para algumas outras profissões, por quê? Por que para o desenvolvedor de software não precisa? Porque a lei não especificou qualificações profissionais para essa atividade profissional. Agora, tem diversas outras atividades profissionais que precisa preencher condições. Exemplo, a própria advocacia. O Supremo, há muito tempo atrás, teve que examinar a constitucionalidade do exame da OAB. E o Supremo validou. Disse, olha, a lei, ao exigir a aprovação do exame da OAB, está fazendo valer para a atividade da advocacia aquela autorização constitucional prevista no artigo 5º, inciso 13, que prevê a liberdade de profissão, mas admite que a lei, para algumas atividades, fixe algumas qualificações profissionais. Isso é uma norma constitucional de eficácia contida. Beleza? Pergunta importante num nível já de aprofundamento. Quem pode restringir a eficácia de uma norma de eficácia contida? Quem pode restringir a eficácia da norma de eficácia contida? Quem pode conter a eficácia dessa espécie de norma? Temos uma grande discussão aqui, mas basicamente a gente pode esquadrinhar a resposta nos seguintes termos. Primeiro, a própria Constituição pode fazê-lo. Por vezes, interpretando a Constituição de maneira sistemática, a gente tem um dispositivo constitucional prevendo um direito e um outro dispositivo constitucional restringindo esse mesmo direito.
Exemplo, liberdade de locomoção. A liberdade ambulatorial é garantida constitucionalmente, mas a própria Constituição admite a restrição da liberdade de locomoção durante o estado de sítio, por exemplo. Então, a própria Constituição, interpretada sistematicamente, pode funcionar como restrição à eficácia de uma norma constitucional. Segunda fonte de restrição, a lei, como é o exemplo aqui da liberdade de profissão. A Constituição expressamente está admitindo que o legislador restrinja a eficácia dessa específica norma constitucional. E, numa terceira hipótese, pessoal, de maneira excepcional, o Estado, por outros meios, poderá fazer uma contenção da eficácia da norma constitucional, nesses casos, né, nas normas constitucionais de eficácia contida. Então, por exemplo, em uma sentença judicial, o Estado juiz, né, o Poder Judiciário, pode restringir uma norma constitucional ao fazer a ponderação com outros princípios. Isso também é absolutamente possível. Agora vejam, um raciocínio muito importante e que o Supremo, vez ou outra, enfrenta casos com esse perfil. Não é porque a Constituição admite a restrição da aplicabilidade de uma norma de eficácia contida que qualquer espécie de restrição pode ser imposta. A restrição à aplicabilidade de uma norma constitucional de eficácia contida basicamente tem que ser proporcional, tem que ser uma restrição compatível com a Constituição, tem que ser uma restrição à aplicabilidade da norma constitucional que abre espaço para outro bem constitucional, outro valor constitucional. Se essa restrição, por exemplo, se uma lei vem e restringe a liberdade de profissão de maneira desarrazoada, essa restrição em si pode ser declarada inconstitucional. Não porque o direito à liberdade de profissão é uma norma de eficácia plena. Não, é norma de eficácia contida. Mas o legislador, quando vai conter a aplicabilidade, quando vai colocar limites à aplicabilidade, precisa fazê-lo de maneira proporcional. E vez ou outra, o Supremo está aí reconhecendo a inconstitucionalidade do grau de restrição que foi imposta a uma norma constitucional de eficácia contida. Beleza? E aí, meus caros, a última espécie de norma constitucional na classificação de José Afonso da Silva é a norma constitucional de eficácia limitada. Na norma constitucional de eficácia limitada, nós temos o seguinte: com a simples entrada em vigor da Constituição, estas normas não conseguem produzir os seus efeitos essenciais, os seus efeitos almejados. Isso significa dizer que as normas de eficácia limitada não produzem efeito nenhum? Não, atenção. Hoje, a visão que se tem sobre a Constituição e sobre a norma constitucional é que toda norma constitucional tem eficácia mínima, que a gente já viu anteriormente. O que a norma de eficácia limitada, a situação da norma constitucional de eficácia limitada é que os efeitos essenciais por ela almejados não conseguem ser produzidos. Tem eficácia mínima, mas não consegue produzir os seus efeitos essenciais almejados. E por que não? Qual que é o problema da norma constitucional de eficácia limitada? A norma constitucional de eficácia limitada foi construída, foi redigida, foi inserida na Constituição com uma normatividade muito porosa, muito insuficiente para deflagrar efeitos no mundo real, nas relações jurídicas. E por isso, elas precisam de uma intermediação, uma atuação subsequente do Estado para colmatar, para preencher, para enriquecer a normatividade daquela norma constitucional e conseguir fazer com que ela surta os seus efeitos essenciais. E essa atuação, essa intermediação, vai se dar, em geral, por atuação do legislador, que vai produzir atos infraconstitucionais, ou pode haver também uma intermediação por parte de outro órgão do Estado, por exemplo, pelo Poder Executivo. E por conta disso, meus amigos, as normas constitucionais de eficácia limitada têm a sua aplicabilidade qualificada como imediata, indireta e reduzida. Imediata, precisam de intermediação, indireta, não conseguem produzir de per si diretamente os seus efeitos, e reduzida porque os efeitos essenciais não conseguem ser atingidos. Norma constitucional de eficácia limitada tem aplicabilidade imediata, indireta e reduzida. E aí vejam como é distinta, né, a
qualificação da norma constitucional de eficácia limitada com aquela nossa primeira espécie, a norma constitucional de eficácia plena. Atenção aqui, pessoal, porque às vezes a maioria das bancas para nesse nível, mas FGV e Sebrasp acabam avançando um pouquinho mais para cobrar uma subdivisão que o professor José Afonso da Silva faz em relação às normas constitucionais de eficácia limitada. O professor José Afonso da Silva identifica duas subespécies de norma constitucional de eficácia limitada. São elas as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo e as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. Então, princípio institutivo e princípio programático. Vamos ver cada uma dessas espécies com exemplos. Não é nada muito complexo aqui, é só um passo adiante no detalhamento. As normas constitucionais de princípio institutivo, também chamado de princípio organizatório, são aquelas que prevêem um instituto constitucional que vai ganhar corpo por intermédio de uma lei. Então, nas normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo, de princípio organizatório, a Constituição se limita a prever um instituto constitucional que vai ganhar vida, detalhamento, operacionalidade a partir de uma atuação subsequente do Estado, em geral por intermédio de uma lei. O melhor exemplo aqui, meus caros, a gente tem dois bons exemplos, né? Temos vários exemplos, mas um exemplo que eu vejo como bastante didático é a previsão do artigo 103 da Constituição, que diz o seguinte, ó, a lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. A pergunta é, com base nessa previsão constitucional, a gente consegue pôr de pé a Justiça do Trabalho? Vamos imaginar que ela não existe. Surge o artigo 113 da Constituição de 88. No dia seguinte, é possível colocar a Justiça do Trabalho de pé? Não. A Constituição está dando o comando para instituir, para organizar esse instituto constitucional, essa instituição constitucional, para ser mais preciso, a Justiça do Trabalho. E é a lei que vai pôr ela de pé, vai definir a sua Constituição, a investidura, a jurisdição, a competência, a repartição da jurisdição, as garantias, condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Um outro exemplo de norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo é a previsão do artigo 37, inciso 7º da Constituição, que prevê o direito de greve dos servidores públicos. Por quê? Porque a Constituição afirma o direito de greve dos servidores públicos, mas o remete expressamente à regulamentação legal. O exercício desse direito depende de previsão e regulamentação legal. E aí a gente tem aqui toda aquela discussão sobre a omissão do legislativo em regulamentar esse instituto. Um outro exemplo, pessoal, é a norma constitucional que previu a ADPF, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, salvo engano, a previsão do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Outro exemplo também, está lá, a lei vai instituir a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental. Amanhã eu posso, imagine só que existe apenas o dispositivo constitucional. Amanhã eu posso já ajuizar uma ADPF? Não, eu não sei quem são os legitimados, qual é o objeto, para que serve, como é que se toma a decisão no âmbito do Supremo com base nessa ação, enfim. A Constituição traz o instituto e é a lei que precisa colocá-la de pé. É uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizatório. E a última espécie, ou a segunda subespécie, são as normas constitucionais de princípio programático. Nas normas constitucionais de princípio programático, nós temos uma norma constitucional que fixa um programa, uma linha de ação que tem que ser implementada pelos poderes públicos, visando o atendimento de uma determinada demanda da sociedade. As normas constitucionais de princípio programático são muito recorrentes no âmbito dos direitos de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. E aqui eu deixo um exemplo a vocês também da esfera trabalhista, previsão do artigo 5º, inciso 20, que diz o seguinte: a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Nós precisamos, a Constituição está sinalizando um programa, uma linha de ação para o Estado brasileiro, proteger a mulher no mercado de trabalho. E como é que vai se dar essa atuação estatal? Vai se dar a partir do que a lei estabelecer, estipular.
Um outro exemplo que eu já vi ser cobrado em prova, não me lembro se é prova Sebrasp ou FGV, mas é uma das duas, artigo 172 da Constituição Federal. Artigo esquecido que a banca foi lá e resgatou para cobrar na sua prova. Esse artigo 172 prevê que a lei vai disciplinar os investimentos de capital estrangeiro e o fará com base em interesse nacional. Uma norma programática fixa um programa, uma linha de ação para o Estado brasileiro, considerando-se os investimentos de capital estrangeiro em território brasileiro. E a lei vai fazer à luz do interesse nacional, norma constitucional de princípio programático. Tranquilo? E aí, meus caros, só para a gente encerrar, eu deixo aqui com vocês uma questãozinha Sebrasp de analista, mas que foi cobrada recentemente, né? Essa questão poderia cair em qualquer prova de carreira jurídica. Olha que interessante, né? Porque bem preto no branco, bem imediata. De acordo com a jurisprudência do Supremo, julgue o item a seguir. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por se tratar de norma constitucional de eficácia plena, não pode ser objeto de restrição por nenhuma lei. Olha lá, a banca cobrando aquele que eu falei que é o exemplo mais recorrente de norma constitucional de eficácia contida, que é a previsão do artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Liberdade de profissão é norma constitucional de eficácia contida. Admite restrição nos termos da lei. O item, portanto, está errado, né, pessoal? Errado. Outra questãozinha, auditor de controle externo, FGV, também poderia ser uma questão de prova de carreira jurídica com facilidade. Um outro perfil de questão, né, pessoal? Eu priorizei aqui questões de 2023 para mostrar para vocês que esse tema, muito embora seja clássico, ainda está sendo cobrado nas bancas e vai continuar sendo cobrado porque é um tema importante. Típica questão da FGV. Olha lá. Joana, estudante de Direito, questionou o seu professor de constitucional a respeito da classificação quanto à eficácia da norma obtida a partir da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 75 da Constituição da República de 88, que tem a seguinte redação: as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. E aí ela pergunta, o professor respondeu corretamente que essa norma se trata de norma de eficácia. E aí, pessoal, vamos lá. Olhando para o artigo 75, parágrafo único da Constituição, que o examinador foi bondoso aqui e colocou a redação. Qual é o tipo de norma? Qual é o tipo de eficácia dessa norma constitucional? Lembre-se, pessoal, de que a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida são muito semelhantes. A diferença está em que a norma de eficácia contida pode sofrer restrição. Mas lembre-se que ambas já trazem uma normatividade suficiente para gerar uma aplicabilidade imediata e direta. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, vamos imaginar que a gente só tem o artigo 75, parágrafo único da Constituição. Seria possível, no dia seguinte, um Estado brasileiro, um Estado membro, já abrir as portas de um Tribunal de Contas estadual e começar a funcionar? Resposta, é claro que não, né? A gente ia ter lá um prédio com 7 ministros conselheiros, que é a única coisa que a Constituição especificou, um prédio com 7 conselheiros lá dentro, e a gente não conseguiria fazer mais nada. Qual que é a competência, qual que é a composição interna, como é que se faz a ordenação dos trabalhos, dos processos. A gente não seria possível fazer funcionar essa instituição constitucional, os tribunais de contas estaduais, tão somente com a norma constitucional. Então, os efeitos essenciais da norma constitucional não são produzidos só pela normatividade constitucional. Então, não é norma de eficácia plena e não é norma de eficácia contida. Certo? E estrutural, isso aqui nem existe, né? A prova inventa expressão mesmo, tá, pessoal? Sem medo, isso acontece recorrentemente. Então, não é norma de eficácia plena e não é norma de eficácia contida. É uma norma de eficácia limitada. E aí a gente tem o seu examinador cobrando as subespécies. É uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo ou de princípio programático? Aí aqui não tem nenhum problema, né? É bem simples. A norma da Constituição, do artigo 75, parágrafo único, direciona o nascimento, a estruturação de um órgão, de uma instituição. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo.
Essa norma não está prevendo um programa de ação para o Estado brasileiro, uma linha de ação para o Estado brasileiro. Está prevendo o nascimento de uma instituição. Então é uma norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo. Tranquilo? E aí, meus amigos, eu quero encerrar esse nosso terceiro e último encontro aqui na primeira maratona de carreira jurídica pela Verbo. Nós trabalhamos aí em 3 blocos, 3 temas diferentes, o tema 2 e o tema 3 dialogando entre si, porque eu queria mostrar para vocês a potencialidade de um estudo de teoria em uma abordagem mais objetiva, mais sintética, sem perder a profundidade e sem sonegar, sem tirar de vocês o conteúdo que te façam conseguir pensar na prova. A grande missão de um professor é transmitir conteúdo, mas além disso é também dar autonomia para o aluno. Então por isso que às vezes a gente precisa aumentar um pouquinho a profundidade, fazer vocês raciocinarem comigo para que vocês tenham autonomia para poder enfrentar as questões de prova a partir do conteúdo no nível necessário para a sua prova de concurso de carreira jurídica. E com isso, meus caros, eu vou voltar para a tela cheia para me despedir de vocês, agradecendo a todos que nos acompanharam ao longo desse evento da Verbo e que, especialmente aqueles que nos acompanharam nos nossos encontros aqui de Direito Constitucional. Eu fico sempre à disposição de vocês nas minhas redes sociais. Contem sempre comigo e, mais uma vez, eu faço o convite para o Jurisprudência em Pauta toda quarta-feira, 19h30. Eu vou estar ao vivo com vocês, enfrentando os principais julgados dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, um forte abraço a todos e até a próxima.